Direção gremista enxerga a falta de mobilização como um dos principais pontos para a derrota em Ijuí para o São Luís na Recopa Gaúcha. Agora, o Grêmio tenta uma remobilização para as finais do Campeonato Gaúcho, também para o início da Libertadores. Renato Portaluppi cobrou veementemente 2 jogadores, também por falta de comprometimento. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês mais uma vez para a gente falar sobre esse problema que o Grêmio tem enfrentado de falta de mobilização do seu grupo de jogadores, também as cobranças de Renato Portaluppi para tentar remobilizar esse grupo de jogadores. Mas antes disso eu vou pedir para vocês, deixa teu like que é muito importante para mim aqui no canal, te inscreve nele também e ativa as notificações para não perder nada se tu ainda não é inscrito. Aproveita e já faz tudo isso, mas o like me ajuda muito. Também vou pedir para tu ir lá na KTO, kto.com, a tua casa de apostas, bota o código PICÃO para ganhar 20% no teu primeiro depósito e já aproveita. E hoje tem Recopa Sul-Americana, Fluminense e LDU. Se tu apostar no resultado correto, botando 5 pilinha, se tu perder, a KTO te devolve. Então vai lá na KTO, bota o código PICÃO e aproveita todas as oportunidades que a KTO te dá para deixar o teu esporte que tu acompanha muito mais divertido. Gente, o negócio é o seguinte. Todo mundo sabe que o Grêmio teve um vexame lá em Ijuí, uma derrota assim muito complicada para o São Luís na Recopa Gaúcha e começam a aparecer pontos que a gente começa a entender o porquê que isso aconteceu através até de bastidores que a gente vai buscando no time. A direção gremista e também alguns membros do diretivo entendem que faltou mobilização por parte dos jogadores nesse jogo e por isso que acabou acontecendo a derrota. E aí tem 2 pontos para que essa falta de mobilização tenha acontecido, sendo um deles o elenco que foi enviado para o jogo acabou com que tirou a responsabilidade dos atletas de vencer o título da Recopa Gaúcha, que não é um grande título, mas é um título. E o Grêmio não encarou da forma com que deveria. O outro ponto, e o principal deles, é a ausência de Renato Portaluppi. Isso acabou tirando o comprometimento, a mobilização, o ímpeto dos jogadores de vencerem o jogo para conquistar a taça. Porque se o treinador não tá, como que o treinador vai acreditar que ele deveria dar o melhor dele? E esse foi o principal ponto, a direção entendeu isso também, apesar de ter sido uma escolha dela. Então foi uma cascata. A direção faltou com mobilização ao liberar o Renato não foi, desmobilizou o elenco desmobilizado acabou perdendo o jogo, a direção já entendeu isso e sabe que precisa remobilizar o elenco. E isso deve acontecer já para a partida contra o Guarani de Bagé. Outro ponto que a gente vai citar aqui no vídeo é que para essa remobilização acontecer, o Renato já tem feito algumas cobranças pontuais, mas principalmente em 2 jogadores que a gente vai citar aqui. Porque o Renato entende que está faltando comprometimento por parte do seu elenco, isso desde o Clássico Grenal. E aí ele cobrou 2 jogadores especificamente, antes até do jogo contra o São Luís lá em Ijuí. E foram Galdino e Natan Pescador. Eles foram muito cobrados por Renato Portaluppi, foram chamados na sala de Renato no CT Presidente Luiz Carvalho para receber uma cobrança por falta de mobilização, de comprometimento e que estariam correndo menos do que deveria, correndo menos que seus companheiros. Está faltando coletividade. Foi isso que me passaram. E aí, claro, a gente começa a entender alguns pontos, a torcida já está na bronca com esses jogadores, mas a cobrança interna e a análise que é feita a partir desses jogadores é de que sim, tá faltando entrega, tá faltando mobilização e comprometimento para eles e o Renato tá cobrando muito forte isso. Falando só do Everton Galdino, a direção já entende, faz uma análise de que o Galdino pós-renovação decaiu. E isso, claro, é uma coisa que precisa ser cobrada. E foi isso que o Renato foi cobrar. O Renato sabe, a direção sabe, a torcida tá vendo. O Galdino decaiu quando renovou o seu contrato por 3 temporadas e algo precisa ser feito. Porque quando tu dá uma valorização para um jogador, tu espera que ele também se sinta valorizado e entregue aquilo que foi prometido. Mas não tá acontecendo com o Galdino e por isso que ele foi cobrado. Uma pena que em Juí ele ainda não conseguiu mostrar as cobranças que foram feitas. O Natan Pescador, apesar de ter chegado e ainda não ter demonstrado nada, não ter conseguido demonstrar um comprometimento que o próprio Renato esperava dele, foi cobrado de novo
porque tá faltando um pouco desse jogador. Até o Alexandre Mendes foi perguntado na entrevista coletiva de por que insistir num jogador que não tem rendido. E aí ele disse, é um dos poucos do elenco que faz essa função e a gente vai insistir nele. Então as cobranças estão acontecendo porque o Grêmio não tem muitas alternativas para essa posição e entende que precisa remobilizar o elenco dessa forma. Isso já deve acontecer a partir de agora no jogo contra o Guarani de Bagé. A gente espera aí uma atitude diferente, quem sabe um time diferente, e a gente já está vendo isso também dentro dos próprios treinamentos. O treinamento de hoje, por exemplo, seria um treinamento fechado. Fechado não, fechado parcialmente, apenas com aquecimento aberto. E aí, por parte da assessoria do Grêmio, 2 horas antes do treinamento, a gente foi informado de que seria totalmente fechado. Nem o aquecimento poderia ser visto, que normalmente é o momento que o Renato utiliza para fazer aquela cobrança maior aos jogadores. Então, deve estar acontecendo algum tipo de mobilização já para esse jogo do Guarani de Bagé e para as finais do Campeonato Gaúcho, visando também a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, já que o Grêmio não tem entregado aquilo que o torcedor espera. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui e lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like que é muito importante, e também teu comentário sobre toda essa situação. Um beijo para vocês e a gente segue.